Caros colegas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um artigo da semana. Hoje, como eu havia prometido, eu vou falar novamente sobre um tema que é a hemiepifisiodese proximal medial do fêmur, né, para crianças com subluxação do quadril e paralisia cerebral. É uma técnica que tem crescido tanto em número de publicações quanto na friendship ou na amigabilidade assim dos cirurgiões em realizarem a técnica, né? Então, cada vez mais colegas têm realizado esse tipo de procedimento para pacientes, principalmente os mais jovens, que estão ali com subluxações iniciais, tá? Para tentar prevenir a evolução da história natural da doença e a necessidade também de realização de procedimentos de reconstrução do quadril. Então, eu vou trazer um paper que eu citei em um dos artigos da semana, né, que a gente já conversou, se não me engano, o número 12. Quem quiser, volta lá para ver a discussão por completo, que esse artigo da semana está bem bacana, em que eu falo sobre alguns artigos sobre essa técnica. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre um artigo de Taiwan que avaliou a posição do parafuso e se isso faz diferença em relação a algumas medidas de desfecho que eles avaliaram depois. Infelizmente o artigo é fechado, então eu não vou mostrar ele inteiro aqui, mas eu preparei um desenho para poder mostrar para vocês quais são essas diferentes posições e o que acontece em cada uma dessas posições, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, inicialmente, basicamente o abstract, né? Então esse paper foi publicado, se eu não me engano, foi em 2020, tá no Bone and Joint, deixa eu ver aqui, exatamente, 2020. O primeiro autor é o Su e é da Universidade de Taiwan. Cada vez mais tem saído artigos muito interessantes lá de Taiwan, né? Então, eles fizeram um estudo, né, retrospectivo de 61 quadris em 32 crianças com paralisia cerebral. Esse é um dos primeiros pontos aqui que eu queria tocar no assunto com vocês, que percebam que se fossem bilaterais todos os casos, seriam 64 quadris, né? Então, eventualmente eles estão fazendo, às vezes, quadris de maneira unilateral em alguns pacientes, né? E avaliaram dois tipos de posicionamento diferentes do parafuso, que eles dividiram em grupo 1, que é aquele parafuso que é o original, assim, que é o que é colocado, né? Se a gente divide a FIS em 4 quadrantes na porção mais medial, e o grupo 2, que é uma posição um pouco mais central do parafuso. Se eu divido a FIS em 4 quadrantes, eu coloco na posição 2. E aí avaliaram alguns parâmetros, como o ângulo cabeça de áfise, o Heimers, o índice acetabular e até a anteversão femoral por radiografia, que não é exatamente o ideal, né, mas existe um método de medição, eles conseguiram avaliar, tá? Então, deixa eu sair aqui agora e mostrar para vocês que posicionamentos são esses? Uma figurinha aqui que eu preparei. Então vamos lá, ó. Nessa figura aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu queria que vocês prestassem atenção para ver os posicionamentos. Então, o que esse artigo fez? Ele separou a FIS em 4 quadrantes, então eu desenhei aqui com as linhas vermelhas, ó. Eu desenhei 3 linhas, né, que vão separar a FIS no quadrante 1, 2, 3 e 4, tá? A posição original do grupo 1 seria onde está essa linha azul aqui, né, que está no quadrante mais medial. E a outra posição que eles avaliaram no estudo é a posição 2, que é onde está a linha verde, onde está o meu fio guia, que esse é um paciente meu, né, que eu operei. Então, na posição 2. Tá? Então, eles avaliaram a diferença entre, basicamente, essas duas posições, posição 1 e posição 2. Tá? Maravilha. E aí, o que eles encontraram nos resultados, né? Então, o primeiro achado que eu queria ressaltar aqui com vocês é que eles viram que no grupo 1, 43% dos pacientes tiveram um recuo do parafuso através da FIS, né, que é uma das complicações esperadas desse procedimento, em até 2 anos. Tá? E perceberam que nesse subgrupo também, os pacientes que eram mais jovens, eles tiveram mais recuo do que os mais velhos, o que dá para entender porque os pacientes mais jovens têm maior potencial de crescimento e, por isso, provavelmente o parafuso vai acabar recuando mais mesmo. Tá? Então, 43%. No grupo 2, que é o parafuso colocado na posição 2, aquela posição mais central, em 2 anos, só 16% dos pacientes tiveram recuo do parafuso. Tá? E eles não viram diferenças entre os pacientes que tiveram recuo do parafuso ou não em relação à idade no grupo 2. Ou seja, realmente colocar o parafuso de maneira mais central parece ser uma medida que protege o parafuso de sair
da epífise femoral, ou seja, de necessitar de trocas, tá? Eles até fizeram uma curva de Kaplan-Meier aqui, quem puder ver o artigo é excelente, é maravilhoso, né, mostrando a diferença, o survival rate, né, do parafuso no grupo 1, que é bem mais baixo, do que em relação ao grupo 2. Por exemplo, no grupo 1, teve parafuso que saiu com menos de um ano. Já no grupo 2, o primeiro parafuso que saiu estava em torno de 1 ano e 6 meses, né? Então, essa diferença é uma diferença bem relevante, assim, bem importante. E, além disso, nos dois grupos, eles viram que os pacientes eles tiveram uma melhora do ângulo cabeça diáfise, o head shaft angle, e também tiveram uma certa melhora da anteversão femoral, pela medida deles. Porém, aí eu já avalio com um pouco menos de critério, porque a medida era uma medida radiográfica, tá? Então, o ideal, claro, seria medir isso com o EOS ou com uma TC, enfim, e não foi o que foi realizado aqui nesse estudo, tá? Então, assim, o estudo é bastante interessante. Eu recomendo, assim, que os colegas leiam ele por completo, porque ele tem uma análise, assim, estatística muito bem realizada e muito bem detalhada. E um outro achado que é importantíssimo do estudo, que é interessante, é que eles viram uma taxa de correção do varo, né, um pouco maior, uma taxa de correção do valgo, perdão, uma taxa de varização, né, um pouco maior daquele parafuso que foi colocado na zona 1, ou seja, o parafuso mais medial, e que essa taxa ela ocorre um pouco mais rápido. Concluindo, se vocês podem ver até na conclusão do artigo, eles concluem que se o paciente é um paciente que é um pouco mais velho, se ele tem ali acima de 8, está com 9 anos, né, que já aí seria o limite de indicação, né, pelo paper do John Davids, né, de 2021, Jay Posner, eles recomendam que você até pode utilizar o parafuso na zona 1, na zona mais medial, por dois motivos, né? Um é que eles não encontraram uma diferença muito importante, né, nos pacientes mais velhos em relação à saída do parafuso. Dois, a cabeça do fêmur é maior nesses pacientes, então você consegue atravessar mais roscas. E três, porque você tem um grau de correção um pouco mais rápido, tá? Contudo, naqueles pacientes que são mais jovens, ou seja, se você precisou fazer essa cirurgia num paciente ali que tem 3 anos, que tem 4 anos, que está ali com 30% de subluxação, 40%, que você está vendo que ele está progredindo, é mais interessante que você coloque o parafuso mais central para que você consiga atravessar mais roscas e para que você tenha uma taxa de troca de parafuso menor, ou seja, que esse parafuso ele consiga ficar atuando por mais tempo. Lembrando que os outros artigos que falam sobre esse procedimento também mostram que os pacientes eles vão precisar passar por procedimentos de troca. Sempre orientem a família que esses procedimentos eles fazem parte do processo. Contudo, o que você puder fazer para evitar essas trocas com maior frequência, claro que vai ser bem-vindo. E esse artigo, como eu falei, fala justamente sobre isso, tá? Então, eu acho que essa é a mensagem principal. Vou deixar, como de praxe, né, o link do artigo aqui para que vocês possam acessá-lo na íntegra. Recomendo que todos leiam, que todos vejam. Esses sites são muito interessantes para o posicionamento e eu confesso que facilita bastante. Quem já tentou colocar o parafuso na zona 1, com certeza percebeu que é muito mais difícil do que passar o parafuso numa região um pouco mais central, que a gente está mais acostumado a fazer isso, inclusive em outras doenças, em fraturas e etc. Mais anatômico na cabeça do cirurgião, posicionar os parafusos de maneira mais central, os fios guia, tá? Então isso vai ajudar bastante a gente a prevenir essas complicações e com uma taxa de sucesso maior, aparentemente, tá? Então, acho que é isso por hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo artigo da semana.